Áudio. Beleza, pessoal. Vamos lá. Algumas atenções. A gente vai estar utilizando essa máquina aqui, correto? Legal. Ela vai ser o quê? Vai ser um Linux lá que vai ter o Oracle instalado. O Oracle XE, o Express. Correto? Para a gente vai ser mais que o suficiente. A gente vai mexer com ela, vai ser tranquilo. Por quê? Porque a gente só vai fazer comando SQL praticamente. Para não ter problema nenhum, principalmente se vocês estiverem no laptop de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um snapshot dessa máquina. Então, ó, clicando aqui, certo? Vai ter essa parte, vai ser essa parte comum. Existe essa parte aqui, ó, que se chama snapshot, tá? Cliquem em snapshot, cliquem aqui na máquina do estado que vocês têm e tem ali um snapshot, que é esse cara aqui, ó. Criar um snapshot. O meu ele já está criado. Para que serve esse snapshot? Caso vocês façam algum comando que não devam ou algum comando que prejudique o banco, vocês conseguem voltar nesse ponto agora da máquina. Então ele pega e vai fazer o quê? A restauração desse ponto da máquina. Então é importante vocês fazerem agora justamente para quê? Né? Porque a máquina está boa, ela está sadia agora. Correto? Então, depois que fizerem essa parte do snapshot, aí sim, iniciem a máquina normalmente. Tá? Como ela é uma máquina Linux, ela não costuma demorar tanto depois que carrega. Tá? Ela está bem enxuta a instalação aí e tal. Né? Tá com um Linux ainda não tão velho, né? Hoje aqui esse Linux é o 5.7, se não me engano. Já existe o 6.0, 6.5, 7.0. Esse Oracle, esse Linux que a gente está utilizando é um Linux da própria Oracle. Tá? Você pode ir lá no site da Oracle e baixar ele. Para a parte de estudo, ele é de graça. Vocês não têm restrição nenhuma. Tá? Agora, se vocês forem fazer uma implementação dentro de uma empresa mesmo, aí é necessário pegar e pagar o suporte certinho aí de acordo com o que vocês estiverem fazendo. Tá? Não entendi? Tá. Essa máquina você tem que entrar certo? E alimentar a ordem tem uma parte que é a transferência demora um pouquinho, ele está iniciando agora. Tá? Aqui, pessoal, a gente vai estar utilizando o Oracle 11, correto? A versão mais nova do Oracle é a versão 12C. Para a gente também não vai influenciar em nada. Como a gente só vai estar fazendo essa parte de SQL, os dois basicamente são as mesmas coisas. Pouquíssimas coisas se mudam. Correto? Então, ó, ele vai estar abrindo. Linux aí no ambiente gráfico, né? Baixem os arquivos lá da intranet, tá? Desse cara aqui. Por quê? Porque lá vai ter dois arquivos .sql. A gente vai precisar criar os bancos. Esses dois arquivos eles já são scripts para fazer a criação dos bancos que a gente vai criar dentro da máquina virtual. Tá? Então, baixem já os arquivos certinho. No Windows mesmo, não precisa estar dentro do Linux, não. Correto? Para a gente estar mexendo. Bom, quando ele entrar nessa tela aqui, ó, do login, né, o usuário é Oracle. Tudo em maiúsculo. Tudo em minúsculo, desculpa. Sem a Oracle também. Tá? Tudo em minúsculo. Ok? Bom, o Oracle, na hora que a gente já abriu a máquina virtual, ele já está o quê? Startado. Então ele já está funcionando.
para a gente poder pegar e mexer. A gente vai ter que fazer uma configuraçãozinha aqui nessa máquina. Para a gente poder fazer um Ctrl+C do Windows para um Ctrl+V lá para o ambiente Linux, a gente vai ter que habilitar essa parte aqui, ó, tá? Em dispositivo, área de transferência compartilhada bidirecional, tá? Dispositivo, área de transferência compartilhada bidirecional. Correto? Aí a gente consegue já dar Ctrl+C e Ctrl+V pelo menos nos códigos. Imagina. Legal aí? Então vamos lá. Vocês vão abrir aqui, pessoal, o terminal. Ó, esse cara aqui. Muito legal. Esse terminal é um terminal do Linux, correto? Que ele é bem conhecido desde quando ele foi criado, correto? Aqui a gente não está como superusuário, nós não precisamos estar para entrar no ambiente PLSQL, que é o ambiente que a gente vai fazer o quê? Começar a dar comandos para o Oracle começar a interagir, né? Então, para a gente começar, deixa eu aumentar até o tamanho aqui da letra para vocês. Zoom pelo menos, né? Pra vocês enxergarem um pouco melhor. Beleza? Eu acho que não vou conseguir tanto também, mas... Ó. SQL Plus. A primeira conexão, como a gente vai fazer a criação da base de dados, a gente vai precisar entrar como DBA, espaço, /sysdba. SQL Plus, espaço, normal, sysdba. Vocês conseguem enxergar aí? Sim? Deu certo aí? Tá abrindo, né? Beleza, cara, é isso daí mesmo. Justamente por causa da máquina virtual. Sim. Legal? Vamos dar um enter aqui, ó. Oi? Por quê? Porque ele é um teclado que não tá padrão português Brasil, né? Agora aí, pessoal, onde configura o teclado no Linux, vocês me pegaram, em preferências, deve ser alguma coisa em keyboard aqui, ó. Oi? Layout, ó. Keyboard preferências tem a parte de layout aqui, dá para adicionar um português, eu acho. Ó, português de Portugal, português Brasil. Então acho que tá por país, né? Brasil. Aqui, ó, Brasil. Eliminei dead. Pessoal, não sei se vai rolar isso daqui não, mas tentem. Eu não sei sinceramente vai funcionar. Como o Oracle que eu instalei é em inglês por padrão, eu acho que pode ser que funcione. Eu sinceramente não vou saber. Ó, aqui, você já viu que ele pegou e já fez o quê? Fez o login sem pedir mais nada, password, senha. Ele está considerando que a gente é o quê? É o sysdba desse cara aí. Como eu fiz a instalação com o usuário Oracle no Linux, o que está acontecendo? Ele pensa que eu sou o sysdba. Tá? Achou?
Keyboard, language. Tá. Então vamos lá, pessoal. Ó, aqui para mudar o teclado. Ele está copiando. Ele já passa para você. Tá? System Administration tem essa parte aqui, ó, Keyboard, para mudar. Aí ele vai apresentar aqui. Se ele pedir senha de root, pessoal, é Oracle, tá? Username Oracle, senha Oracle. Aqui, ó, vai estar o keyboard US International, né? Vocês podem alterar para BNT2 Brasil, Brasília BNT2, no caso de vocês aí, ó. Tá? Eu acho que é a maneira mais fácil mesmo, de vocês pegarem e alterar a configuração do teclado. Ok? Todos chegaram até aqui, pessoal? Chegando? Então, ó, o comando é esse daqui, ó, para a gente pegar e conectar. SQL Plus barra SysDBA. A partir desse momento, tá, a gente está no ambiente Oracle. Se vocês precisarem da senha de root, pessoal, da máquina virtual, é Oracle também, tá? Tudo padrão para não ter problema de esquecimento. Para usar a máquina virtual, pessoal, faça a instalação do VirtualBox, tá? E faça a instalação daquele Extension Packs também. Por quê? Porque a máquina virtual ela foi criada com extensão. Então, se vocês não instalarem, ela vai reclamar. Aí vocês não vão conseguir entrar. Correto? Quando vocês forem utilizar no Note de vocês e tal. Tá? Beleza aí? Bom, vocês devem ter baixado lá na parte da intranet o arquivo, os pontos SQLs. A gente tem esse arquivo aqui, ó, banco1 underline criar.sql. Correto? Vocês vão abrir ele aqui no Windows mesmo, ó. Vocês vão pegar, abrir, ele vai abrir num bloco de notas, se o arquivo de vocês estiverem assim, né, comunzão. Ele é um arquivo meio grande, por quê? Porque ele tem a criação de uma table space, a criação de usuário, a criação das tabelas e inserção de dados, justamente para a gente poder fazer o quê? Alguns testes, tá? Simplesmente a gente vai abrir dessa forma aqui. E a gente vai copiar para dentro da onde? Para um outro bloco de notas dentro lá do Linux. Tá? Nós não vamos nos atentar agora o que esses comandos estão fazendo. Por quê? Porque a intenção agora aqui para vocês é o quê? É a parte realmente de SQL, tá? Quem quiser depois estudar esse código aqui, tranquilo. Aqui simplesmente ele está fazendo a criação de um banco novo para a gente. Tá? Na verdade, de uma table space nova. O Oracle ele não trabalha com mais de um banco por instância, ou até a versão 11. Tá? Então, o que a gente vai fazer, ó, vamos selecionar tudo, né, aqui no Windows, vamos dar um Ctrl C aqui, editar, copy. Agora no Linux, a gente vai precisar fazer o quê? A mesma coisa, ó. Só que no Linux a gente vai precisar do quê? De um editor, né, de texto aqui também. Ele tem aqui em Applications, Acessórios, Text Editor, o último cara aqui, ó. Text Editor. Beleza? Como a gente habilitou aquela parte ali do dispositivo, a área de transferência compartilhada, é possivelmente que a gente consiga dar um paste aqui então, ó. Paste. Ó que maravilha.
Entre mundos diferentes a gente consegue compartilhar códigos. Isso daqui é muito bom, muito. Antes não se conseguia fazer isso. A gente tinha que habilitar um sistema de arquivo para copiar o arquivo. Nossa, era um trabalho. Correto? Então, vamos salvar esse script agora no Linux. Como a gente entrou com o usuário Oracle, né, por padrão a gente começa a salvar dentro do home Oracle do Linux. Então, se a gente for salvar alguma coisa, por padrão vai ser nesse caminho aí. Correto? Então, save aqui, ó. Aqui, então, a gente já vai estar no folder padrão, né, ó. E a gente vai dar o nome do que? De banco1.sql. Aqui, ó, no documento. banco1.sql. Tá? A gente realmente precisa salvar. Por quê? A gente não vai estar utilizando ambiente gráfico nenhum. Vai ser um ambiente texto ali que a gente abriu. Ok? Salvando, ó. Então, salvar. Beleza, né? Aí ele já começa a reconhecer algumas coisas, tal, ó. Né? Começa a colocar cor no meu código aí. Tá? Esse arquivo, ele foi o quê? Salvo, agora em disco. Correto? Se a gente for aqui ver no prompt, se a gente for abrir um outro terminal aqui, ó. pwd. Deixa eu mostrar aqui mais um. Ctrl mais. Ó, se a gente dá um ls-l dentro da pasta Oracle que a gente tá, ó o nosso arquivo aqui, ó, banco1.sql. Tá? O meu vai ter mais porque eu tava fazendo alguns testes. Legal? Então a gente tem esse arquivo agora dentro do Linux, ele está salvo lá dentro do Linux. Nós vamos fazer o que? Nós vamos executar esse arquivo. Aliás, vamos executar dentro do PLSQL, né? Para a gente executar um arquivo que está no sistema de arquivos, a gente coloca esse comando aqui, ó, @home/oracle, que é o caminho onde o arquivo está. .banco1.sql. E vamos dar um Enter. Lembrando, pessoal, ó, que a gente está aqui no ambiente SQL, tá? No meu caso aqui ele já existia, por isso que ele já deu um monte de pau aqui, né? Eu esqueci de fazer a restauração da máquina. Eu vou fazer isso, porque o meu ele vai dar problema, pessoal. Vamos lá, ó. Vou fazer o snapshot da minha máquina. Então vamos lá. Eu não vou conseguir, vou ter que desligar, né? Para variar. O de vocês, provavelmente vocês consigam ter. Vocês conseguiram executar, não conseguiram? Vocês salvaram? Banco1.sql. Então deixa eu dar uma olhada. Ó, eu vou restaurar para esse snapshot. Restaurar. No meu caso aqui eu vou reiniciar ele de novo. Aí deixar carregar. Você não pode ter acesso para isso, tem que se juntar de novo. Tem uma station pass lá dentro da própria área do Commons. Eu vou fazer de novo, vocês vão precisar de tem duas partes. Fica já pré-carregado esses temas. Sim, exatamente.
Deu certo? Beleza, isso. Certo aí? Eu também. Cara, essa máquina tirar aquelas lamparias ligadas desse lado. Dá meio que eu passar o arquivo. Não, tá, cara. Eu vou pegar na internet. O arquivo está na internet. A máquina, a hora que eu mesmo, ela já está instalada aqui, tá? Cara, suas faltas lá, eu fiz a alteração, vou fazer ali. Beleza, valeu. Vamos lá, pessoal. Ó, fazendo de novo aqui a operação que vocês já fizeram, tá? Então vamos lá, ó, terminal. Vou pegar o Ctrl C desse cara aqui, copiar. Vou dar um Ctrl V no meu text editor. Mas se eu não tinha habilitado, bidirecional. Ctrl C de novo e Ctrl V. Esse cara, salvar, banco1.sql, enter. SQL plus barra sysdba arroba barra home barra oracle barra banco.sql. Bom, pessoal, todos conseguiram chegar até essa parte aqui? Isso daqui o que a gente fez? A gente criou uma tablespace, tá? O banco de dados Oracle, para essa versão 11, ele suporta somente um banco por instância. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando uma tablespace, a gente está criando um schema e está criando um usuário. A gente está simulando a criação de um banco, na verdade. Mas a gente só está criando uma parte dele. Fizemos toda aqui a criação das tabelas e fizemos inserção de dados lá dentro. Só isso. Já vai ter o que para a gente testar? 3 tabelas aqui relacionadas. Tá? Exatamente. Ó, a chamada do arquivo está aqui, ó. É esse comando. Tá? Não confundam, pessoal, o prompt do SQL Plus com o prompt de comando lá do shell do Linux, tá? O shell do Linux, ele mostra o que? Aquele $, né? No finalzinho. Esse cara aqui é SQL maior, correto? Então é isso daí que quer dizer o quê? Vocês estão dentro do SQL Plus. Beleza aí?
Tranquilo? O seu vai demorar um pouquinho aí, tá? Bom, quando a gente começou a criar, então, a table space, tudo tal, a gente criou o quê? As nossas tabelas lá dentro, né? Como a gente faz agora para conseguir enxergar o nome das tabelas? No Oracle não tem muito jeito, não é tão bonitinho, né? A gente não tem ainda aquela utilização de ambiente gráfico. Mas existem alguns comandos aqui para a gente conseguir consultar algumas tabelas. Então, uma delas é o seguinte, um dos comandos, né? Select asterisco from, vai aparecer feião, aí a gente vai consertar. User tables, ponto e vírgula. Ou é table users? Vamos ver qual que é. Não, é user tables. Vamos voltar de novo. O comando é esse daqui, ó. Eu perdi, né? Já passou, o buffer está muito pequeno, mas a gente vai acertar depois. Select asterisco from user underline tables. Esse cara está fazendo o quê? Ele está fazendo uma consulta numa das tabelas de dicionário de dados do Oracle, tá? Só que ele tem um monte de coisa aqui dentro. Então, na hora que a gente dá Enter, aparece o quê? Um monte de coluna. E aparece o quê? Essa bagunça do que tá, porque a nossa configuração do SQL Plus está com poucas linhas e poucas colunas. Tudo bem? Mas a gente vai começar a utilizar daqui a pouco certinho ele aí, ó. Então, não deu pra gente, na verdade, enxergar quase nada, né? Onde fica? Cara, se você fez algum download, ele vai fazer isso, tá passando. Qual arquivo? Ah, tá, para pegar o arquivo, .sql, mas não precisa, cara. Pode pegar direto a Ctrl+C, Ctrl+V nele que ele vai. Esses objetos que a gente usa para procurar por um tipo de... Esses objetos é do SQL. O SQL, como funciona? É esse cara aqui, o dicionário de dados do SQL Server. Esse daqui é do Oracle, tá? Um não funciona no outro. O SQL tem o dele e o Oracle tem o dele. Tá? Mas a função é as mesmas. Bom, ele vai aparecer feião assim, né? Ó. Vai aparecer um monte de coisa que a gente não vê nada. Agora a gente vai ter que colocar o quê? Select table name from user underline tables. E dá um enter. Aí sim, ó, vai aparecer as três tabelas que a gente tem criado. Select table name from user tables. Agora a gente só está pegando a coluna específica table name, que é o que interessa para a gente. Tá? Então a gente sabe aqui, ó, que se tem o quê? Três tabelas dentro desse esquema que a gente está utilizando. Oi? Sim. Não funciona... Não funciona. Tem que ser na mão. Você vai ter que fazer a alteração do teclado. Vamos lá.
Beleza, pessoal? Então, ó, select table name, table underline name from user tables, começa a consultar a tabela adicional de dados do Oracle para a gente. Aquele script justamente criou essas três tabelas, tá? Agora, e se eu quero ver o que tem dentro dessas tabelas, qual é a estrutura dessas tabelas? Então, a gente já sabe o nome da tabela, débito, card, funcionário, tá? Existe um comando que se chama desc, de describe, tá? Ó. Débito, ponto e vírgula, enter. Ó, desk débito. Aqui o que ele está mostrando para a gente, quais são os campos dessa tabela, CD débito, nome, NM débito e ramal. E quais os tipos de dados ele tem, ó. O CD débito é um char de 2, tá? O NM débito é um varchar de 2 de 30 posições. E o outro, que é o ramal, é um number de 3. Correto? Ele também dá o que? A descrição, né? Se o campo ele é null ou não. Nesse caso aqui, o CD débito é muito provável que seja a chave da nossa tabela. Então, ó, ele é not null. Correto? É desse jeito aqui, então, que a gente vai começar a ver a estrutura de tabela. Desk, espaço, o nome da nossa tabela. Tá? Vocês podem perceber que, se, por exemplo, eu escrevo um comando, select não, desk, espaço, cargo, e vou dar um enter aqui, ó. Ele já apareceu, tudo bem. O ponto e vírgula ele é para comando SQL, na verdade. Eu tinha que fazer um outro comando. Bom, vamos fazer um comando então sem o ponto e vírgula. Select asterisco from cargo. Sem o ponto e vírgula. Ele não vai executar. Por quê? Ele está esperando uma terminação desse comando, que é justamente o quê? O ponto e vírgula. Se eu esquecer, não tem problema. Eu posso dar o ponto e vírgula aqui, ó, e dar um enter. Ele vai pegar e vai completar o comando. Tá? Aqui, vocês já estão vendo o quê? Que a gente consegue interagir agora com as tabelas. Select, update, delete, a gente poderia já fazer aqui. Só que agora a gente vai fazer o quê? As nossas partes aí de seleção de dados. Tudo bem? Vamos começar a ver essa parte agora, como manipula certinho isso daí. Beleza aí? Sim? Esse é o nosso ambiente legal do PLSQL. É um ambiente texto mesmo, ó. Para quem gosta de digitar bastante, esse é o ambiente perfeito. É um ambiente Linux esse negócio aqui, ó. Tá? O Linux, o shell dele é um pouco melhor, porque você erra, dá uma setinha para cima, você volta e escreve de novo. Nesse cara não, nesse cara é terrível. Ele não deixa fazer isso. Pois é. Vai ter algumas situações, a gente vai aprender a mexer. Existe um cara que se chama buffer, ó. O L, por exemplo, ele vai repetir o último comando, ó. Eu não consigo editar ele. Hã? Eu não consigo editar o último comando. Você consegue editar o último comando. Vocês não vão ver isso agora, vocês vão sofrer um pouco. Eu já sofri bastante. Não sofreram nada ainda. Ixi. Legal, depois a gente prende um ambiente mais legal. Mas por enquanto vamos fazer assim, tá? Só para vocês começarem a saber do ambiente do Oracle mesmo. A parte do dado? Os dados do cargo, eu dei um comando select mesmo, ó. Select a series from cargo, ponto e vírgula. Oi? Isso. Por quê? Porque você não colocou ponto e vírgula já na primeira linha. O ponto e vírgula é uma terminação de comando SQL. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Legal. Então agora a gente começa a seguir um pouco a apostila aqui, ó. Introdução a SQL. Na verdade, eu tenho que abrir o PowerPoint.
Bom, vamos lá, né? A gente já fez até alguns comandinhos, justamente para quê? Né? Para a gente poder manipular no Oracle ali. Bom, existe a linguagem PL/SQL, que é a linguagem da Oracle, tá? Só ela que vai ter isso daí. As outras tecnologias de banco vão ter suas próprias linguagens. Transact SQL, do SQL Server, PG/SQL, do Postgres, correto? E outras aí. A PL/SQL incorpora recursos avançados, tá? Desde 1970, para vocês terem uma ideia. Então, o negócio não é novo, tá? Por isso que o prompt que a gente está mexendo é um negócio desse jeito, feio mesmo, tá? E até hoje, tem administrador do Oracle que vai usar só esse cara aí. Por quê? Porque é o jeito mais rápido de manipular o Oracle. Não vai ter outra ferramenta mais rápida que essa. Se é produtiva, a gente já não sabe. Tá? Agora, que é rápida, é a mais rápida que a gente tem. Tá? É uma tecnologia da Oracle mesmo. Para quê? Né? Para a gente poder manipular o Oracle Server. Esse PL/SQL a gente poderia estar fazendo o quê? Instalando na nossa máquina como se sendo um cliente e acessando um servidor, fazendo lá a conexãozinha tranquila. No nosso caso, a gente está no ambiente cliente-servidor no próprio Linux. Então a gente não está vendo isso. Mas a gente poderia tranquilamente separar esses dois caras aí. Tá? Qual seria a instrução básica de um select? Para o Oracle, tem que ser select o nome dos seus campos from alguma tabela. Para o SQL, só o select já basta. Aí depende do que? Da tecnologia que vocês estão utilizando. Para o Oracle, vocês precisam tirar o dado de algum lugar. Então tem que ter um from, senão não retorna nada para vocês. Correto? Existem aqui algumas opções que a gente vai ver. O tal do distinct, o tal do asterisco, coluna, que é o que a gente vai mais utilizar, e podemos dar apelidos para as colunas. A gente vai ver agora como trabalhar com essa parte aí, correto? Essa parte é um pouco padrão de SQL, para qualquer banco vai servir, mas o Oracle ele tem algumas particularidades aí, correto? Uma cláusula select especifica as colunas a serem exibidas e uma cláusula from especifica a tabela que contém as colunas da cláusula select. Ou seja, na select eu vou colocar o quê? Quais são os atributos ou os campos que a gente vai querer listar, tá? E no from a gente coloca o quê? Quais são as tabelas, correto? Da onde o banco de dados precisa o quê? Localizar as informações. Então, vai ser nas tabelas. Beleza aí? Na sintaxe, né? Select lista uma ou mais colunas. O distinct, ele vai fazer o quê? Suprimir itens duplicados. Esses itens duplicados seriam o quê? Para a linha inteira, para a tupla inteira. Tá? E não somente para uma coluna. O distinct não trabalha por uma coluna. Trabalha por tupla. A coluna, né? Seleciona a coluna nomeada. Apelido geralmente ajuda quando a gente tem o quê? Um nome de coluna muito grande ou um nome de coluna que a gente, por exemplo, fez cálculo. Por quê? Por padrão, o Oracle mostra exatamente o que você fez como coluna. Tá? From vai especificar a tabela contendo as colunas. A instrução SQL sem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Então, quando a gente está começando a escrever um comando SQL, para ele, maiúsculo e minúsculo, ele não vai diferenciar. Ele é caso insensitivo. Tá? Instruções SQL podem estar em uma ou mais linhas. Lembram-se que lá no prompt, aqui, ó, ele não coloca o número 2 para vocês? Aqui, ó o número 2 aqui. Eu posso digitar esse comando SQL em várias linhas, eu não preciso digitar em uma única. Enquanto eu não der o ponto e vírgula, é sinal o quê? Que eu não acabei o meu comando. Tá? O SQL Plus vai deixando você digitar. Tudo bem? Legal. O que mais aqui? Palavras-chave não podem ser abreviadas ou divididas entre linhas. Então, entre linhas eu não posso quebrar uma palavra no meio, né? Normalmente as cláusulas são colocadas entre linhas separadas. Guias de indentações são usadas para aperfeiçoar a legibilidade. Então, sempre quando eu escrevo um comando select,
É mais ou menos como eu escrevo um código ali, né, de uma linguagem de programação. Eu coloco indentação, eu coloco linhas separadas, para ficar mais legível aí para a gente, tá? Uma atenção aqui, pessoal. Quando eu escrevo instrução SQL, maiúscula e minúscula, beleza, ele não vai diferenciar. Mas se o seu dado dentro da tabela tiver em minúsculo, você vai ter que colocar em minúsculo. Dentro da tabela, o dado é case sensitive. Correto? Então precisa ser respeitado isso daí. Olha, quando a gente pega banco de dados, exemplos da Oracle, sim. Tá? Mas não existe nada que fale para vocês que por colocar maiúsculos dados é um padrão. Não tem isso daí. Na vida real é assim, é a empresa que na verdade precisa decidir, tá? Eu gosto de tratar tudo com maiúsculo, por quê? Porque fica mais fácil de você trabalhar. Mas tem já empresa que eu já vi que não coloca assim, né? No caso de uma empresa que eu trabalhava com a parte de contrato de escritório de advocacia, eles mexiam com contrato. Lá era tudo maiúsculo, minúsculo, com acento certinho. Tá? Na maioria das outras empresas não tinha nada disso, era tudo maiúsculo, sem acento, sem nada mesmo, para facilitar a vida. Tá? E agora a gente vai começar a escrever alguns comandos aí. Ó. Podem digitar no prompt lá, ó, select, asterisco, deem um enter, from, débito, deem um ponto e vírgula. Agora a gente vai começar a ver os dados das nossas tabelas aqui. Nesse primeiro caso, o que a gente tem? O asterisco, ele está representando o quê? Todas as colunas, certo? Da minha tabela departamento, débito. Você não especifica qual é a coluna que você quer. Se a sua tabela tiver 100 colunas, as 100 colunas vão ser retornadas. Ok? Agora aqui, ó, select CD débito, NM débito, ramal, from débito, né? O que a gente está especificando na nossa cláusula select? Quais as colunas que eu quero retornar? CD débito é uma delas, NM débito é uma delas e ramal também é uma delas. Tá? Nesse caso, a nossa tabela departamento, ela só tem 3 colunas, né? Então, a gente poderia estar o quê? Especificando dessa forma aqui, ó. Eu só quero o código e mais o nome. Select CD débito, vírgula, NM débito. From débito. Beleza? Podem digitar para vocês verem o resultado. Select from débito. Eu acho que é por causa do. Você salvou aí, você deu a bomba, a hora. Ó, tá voltando da cara. Vai criar essa turma. Primeiro, depois, tal. Você quer isso e aqui vocês para você. Você tem que ter lá. Você vai estar no outro lado assim. E até vai ser o valor. Você vai fazer
Pessoal, beleza aí? Tranquilos? Oi? Arroba barra, ponto barra hora. Sim. Mas o já está criado. Agora você já criou a ordenada, então agora você está observando com Oi? Não, cara. Tem algumas coisas do editor, mas ele não é tão. Eu fiz um estágio uma vez em Minas. Eu ia fazer uns mega select de apresentações. Eu montava as coisas para mim. Mas eu fazia perguntas com os comandos dentro do editor. O editor do PL, você estava usando em Windows. Ah, tá. Windows é bem mais legal. Linux é assim mesmo. É chato. Bom, pessoal, é possível fazer o quê? Ajustar também as colunas dos cabeçalhos. Por quê? Olha só como que está o nosso caso aqui, ó. Se a gente der um select asterisco from depth, né, ó, nesse caso aqui, select asterisco from depth. Olha o que está acontecendo. O PLSQL está comendo aqui, ó, o nome do código. O nome do departamento é grande, tudo bem. O ramal, beleza, tá? Mas a gente precisa às vezes ajustar esse cara aí. Então, ó, com esse comando aqui, call cd depth format a 15, por exemplo. A gente pega e ajusta a quantidade de o tamanho dessa coluna do departamento, cd depth no nosso caso aí. Tá? Então, ó, vamos digitar ele, call cd depth. Vou ver aqui se eu faço duas coisas, não vai dar, né? O editor é pequeno. Format
A15. A15 é muito, tá? Mas tudo bem. Se a gente der um select asterisco from débito, ó, na verdade a gente aumentou muito, né? A coluna em si, CD débito, ela vai se ajustar agora, para 15 quantidade de caracteres. Tá? Então, esse comandinho aqui, ó. Beleza? Call CD débito format A15. A gente não vai fazer isso para todas as colunas, é mais para vocês saberem aí, para ajustar a coluna que eu quero dentro do PLSQL, tá? Mais nada. Bom, o padrão aqui, pessoal, que a gente tem no caso das colunas, né, é justificada. A justificada é o default. Quando eu tenho caracteres e data, o alinhamento é na esquerda. E quando eu tenho dados numéricos, o alinhamento sempre é na direita. É basicamente como o Excel também trabalha, né? Na parte dos dados aí, quando se trata de alinhamento na própria célula. Tá? Quando a gente faz um select dentro lá do banco, dentro de uma tabela, por padrão, a letra é maiúscula. Então, mesmo que eu tenha escrito a minha tabela em letra minúscula, o Oracle vai pegar e vai transformar para a gente, tá? Em maiúsculo. Tá, ó. Mesmo escrevendo o meu comando em minúsculo, select cd débito from débito, ó, cd débito aqui é trazido em maiúsculo. Tá? Esse é o padrão Oracle, mas dá para a gente forçar a trazer minúsculo. Depois a gente vai ver isso daí. Ok? Bom, é possível também fazer o quê? Utilizar as expressões aritméticas, que são o quê? Padrão, basicamente, das linguagens de programação que vocês conhecem. Mais, menos, multiplicar e dividir. Geralmente, a gente vai utilizar esses caras com quem? Com dados do tipo number e date. Tá? Date, dá para a gente ter bastante função em cima disso daí. A gente vai utilizar o mais e menos, mas junto com as funções date. Né? Somar uma data diretamente com outra data não é uma coisa que vai funcionar tanto. Né? A gente geralmente soma um mês, soma um dia, soma algumas horas, diminui um mês, correto? Então, a gente vai utilizar com funções de data essa parte aí, tá? É possível utilizar as funções aritméticas, por exemplo, né, ó, na nossa select. Então, ó, aqui eu tenho o meu cargo, nome do cargo e salário. E eu quero fazer com que esse salário seja acrescentado mais 1.000, correto? Como a gente está tratando só de seleção, pessoal, não estamos alterando nada na base de dados, é simplesmente visualização. Só isso e mais nada. Escreva esse comando aqui e vejam como que sai a coluna para vocês. Tá? Select CD cargo, NM cargo, VR salário, e VR salário mais 1.000. From cargo. Vou começar a escrever aqui também, ó. Select CD cargo, NM cargo, VR salário. NM cargo, VR salário, VR underline não, VR salário mais 1.000, né? From cargo. Ó,
Quando a gente tem, por exemplo, o cálculo que a gente acabou de fazer aqui, o salário real da pessoa é o quê? Nesse caso aqui, 350, correto? Nós somamos mais 1.000 aqui, ó, nesse valor, então ficou de 1.350. Esse programador aqui, por exemplo, não tem salário nenhum, está em branco, né? Mas esse gerente aqui já era 2.300, ficou em 3.300 agora. Essa minha coluna VR salário é a coluna realmente que é o dado da minha tabela, que é o valor realmente que está lá. Esse cara aqui é uma visualização, é uma coluna que não existe fisicamente dentro da minha base. Aqui, ó, é o caso de a gente, por exemplo, utilizar os alias. Tá? Se eu fizer uma expressão enorme, o Oracle vai colocar por padrão o nome da coluna, essa expressão enorme. Então aqui eu poderia estar utilizando o alias para poder melhorar um pouco mais a minha consulta aí. Ok aí? Beleza? Vamos lá então. Bom, é possível, né, utilizar lá os operadores e cada operador ele tem o quê? A sua precedência, né? A multiplicação e a divisão sempre tem o quê? Prioridade sobre a adição e a subtração. Os operadores com mesma prioridade são avaliados da esquerda para a direita, ou seja, né, do mesmo que a gente da mesma forma que a gente lê textos aí, da esquerda para a direita. Parentes são utilizados para forçar a avaliação priorizada para esclarecer ou para esclarecer instruções. Aqui é a mesma coisa, pessoal, que vocês têm na linguagem de programação. Tá? Sempre é o que? A ordem matemática. Né? Se eu quero alterar essa ordem, parênteses. Tá? Esse caso aqui, ó, select CD cargo, NM cargo, VR salário. Salário vezes 12 mais 100. O que ele faria primeiro? O salário vezes 12 faz essa multiplicação para depois fazer o quê? A soma dos mais 100. Se vocês inverterem essa ordem, vocês concordam que o resultado é diferente desse valor? Correto? Então, tomem cuidado com essa parte. Se eu não tenho parênteses nenhum, né, colocando por ordem de prioridade, a prioridade é o quê? Multiplicação e divisão. Tá? Para depois adição e subtração. Deu o nome da coluna e ele aumentou o tamanho da coluna por 15 caracteres. Se não tiver uma coluna dentro de uma outra tabela, ele já vai fazer isso daí. Então, nas duas tabelas. Exatamente, porque se na verdade está nomeando por coluna, por nome, né? Isso daí é um recurso do PL/SQL, não é do SQL em si. Tá? Então, se você tivesse em qualquer outra tabela esse nome, ele iria pegar e fazer aumentar 15 caracteres. Tá? Não é um recurso legal. O PL/SQL, o SQL Plus, cara, para isso daí é um saco, não é legal. Mas é mais para vocês aprenderem só os comandos. Tá? Depois a gente vai trocar de ferramenta. Aí vai ficar mais bacana. Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, a gente fez o quê? Forçamos, né? Prioridade primeiro no quê? No parênteses, o salário mais 100 para depois multiplicar o quê? Por 12. Simplesmente a ordem de prioridade aqui. Tá? Simplesmente a gente trocou forçando um parênteses. Ok? Podemos escrever a instrução exatamente do jeito que está aqui, ó, no PLSQL. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Tá? Enquanto vocês não derem o ponto e vírgula aqui, ó, o PLSQL fica lá esperando vocês a terminarem o comando SQL. Tá? Então, vamos lá, ó. Select CD cargo, NM cargo. CD cargo, NM cargo. Salário. Aí agora qual que é a expressão? VR salário, né? E a expressão é VR salário 12 vezes VR salário mais 100. 12 vezes VR salário mais 100. Ok? From cargo. Enter.
ok? Aqui, pessoal, 12 vezes salário mais 100 primeiro, né? Ele fez o VR salário mais 100 para depois multiplicar por 12. Em todos esses valores aqui, ó. Legal? Bem. Bom, até aqui a gente está fazendo o quê? Manipulando valores simples. Existe um cara aqui que se chama nulo dentro das tabelas. O nulo, né, na verdade, ele é o quê? É um valor que não está disponível, não é atribuído e é desconhecido ou não aplicado. Ou seja, com nulo a gente não consegue fazer quase nada, tá? Ou nada, né? Um valor nulo não é o mesmo que zero ou um espaço em branco. Um valor nulo é um valor realmente desconhecido, tá? No nosso caso, a gente tem um dos valores que é nulo aí, tá? Que seria o caso lá da tabela cargo. Se a gente digitar esse select aqui, ó, select CD cargo VR salário, from cargo, a gente tem uma das linhas que eu coloquei intencional para justamente a gente ver isso. Oi? Não, ele é nulo mesmo. O zero é um valor ainda, o nulo nem isso é, cara. Tá? Então, ó, select CD cargo, vírgula VR salário, from cargo. A gente não tem um cara aqui, ó, sem nada, visivelmente sem nada, né? Esse é o cara nulo, tá? No padrão do SQL Plus, ele mostra dessa forma. No padrão do SQL Server, ele mostra null mesmo pra gente, tá? Esse cara aqui, a gente tem alguns problemas com o null, tá? Como a gente não tem um valor definido, a gente não consegue fazer muita coisa com ele. A gente vai ver aqui, ó. Se qualquer valor da coluna em uma expressão aritmética for nulo, o resultado será nulo. Então, se a gente fizer o quê? Aquela mesma expressão, tá? Ó. Select CD cargo VR salário mais 100 from cargo where, por exemplo, não, where ainda não. Olha o que acontece. Nós somamos R$100 no valor do salário. Para os campos aqui que contém valor, para os VR salários que contém valor, beleza. Ele pega e consegue fazer a soma de 100. Agora, olha para o campo que é nulo. Ele não consegue. Aqui está a prova que esse cara é o quê? Que esse é um valor nulo. Se ele fosse zero, ele conseguiria o quê? Ainda dar o valor de 100 para a gente. Vocês concordam? Então, nulo somando qualquer coisa, pessoal, é nulo. Não é qualquer coisa, é nulo. Correto? Vocês vão ter alguns problemas com string, por exemplo. Eu não consigo concatenar uma string com nulo. Tá? Então, o nulo ele tem que ser tratado. É um valor um pouco especial aí. Tudo bem aí, pessoal? Isso em qualquer banco de dados, não é só com Oracle, tá? Precisa tomar cuidado realmente. Por quê? Porque ele começa a influenciar dependendo das contas que você vai fazer, das matemáticas lá, né? Das expressões matemáticas que vocês vão utilizar. Bom, é possível fazer o quê? Definir um apelido ou um alias para as colunas ou as tabelas. Elas servem para quê? Para renomear o cabeçalho de uma coluna. Geralmente, quando a gente tem cálculo, é aí que a gente começa a utilizar, justamente para o cabeçalho da coluna não ficar com aquele nome extenso, enorme, né? A palavra as é opcional entre o nome da coluna e entre o alias, tá? Necessita de aspas duplas caso tenha espaço ou algum caractere especial que faça distinção em maiúsculo ou minúsculo. Então, se eu não tenho nada de especial no meu alias, eu não preciso do quê? Dos aspas. Aspas duplas. Se eu quero com que uma coluna seja maiúscula e minúscula, eu preciso colocar os alias entre aspas. Eu posso utilizar a palavra as, opcional também, mas ela deixa mais legível o código. Tá? Por exemplo, esse cara aqui, ó, CD cargo
as código do cargo, tá? Vamos escrever esse comando aqui, ó. Select cd cargo as código underline do underline cargo. Enter. nm cargo as nome do cargo. nm cargo as. Agora eu quero maiúscula e minúscula. Nome do cargo. Enter. VR salário, valor, cifrão salário. VR salário, valor, cifrão salário. Salário. From quem? Cargo. Ponto e vírgula. Correto? Aqui nesse código, vamos tentar aumentar. Ó, a gente está utilizando o quê? Né? Sem aspas nenhuma, somente com caractere underline ali, ó. Então, se ele tivesse em minúsculo, ele iria transformar em maiúsculo. O Oracle ali, o meu cabeçalho. Nome do cargo, nós colocamos em aspas duplas. Ele vai precisar respeitar o que tiver entre as aspas duplas, maiúsculo e minúsculas. Estamos utilizando o S nos dois primeiros ali. E no terceiro, VR salário, a gente não está utilizando S nenhum. Tá? Mas ele vai aceitar também. Valor, cifrão, salário. From cargo. Beleza? Esse cifrão aí, pessoal, ele é um caractere especial e o Oracle vai aceitar ele como sendo o quê? Parte de um valor que ele consegue, vamos dizer assim, interpretar. Existem mais dois. O cifrão, o cerquilha e o outro eu não lembro. Eu acho que é o underline mesmo. Caso eu fuja desse padrão, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Senão o Oracle vai dar ele. Valor, cifrão, salário, não apareceu? Ah, tudo bem, aí eu escrevi errado, pessoal. É valor, na verdade, tá? Essa aqui é o problema da SQL Plus, né? Já era, não vai ter como mais consertar. Oi. É só um caractere especial, mais nada. Só para isso. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos dar um enter aqui, ó. Ele não está aceitando. From cannot found where expected. Ah, pessoal, peraí, esqueci de colocar os vírgulas. Ó o erro aqui no comando, ó. Vírgula, vírgula aqui, ó. Podem copiar do jeito que está aqui, que vai dar certo. São exceções, ó. Aprendendo de cima, como você pegar. Escreve só uma linha. Comercial, cara. O e-comercial, ele é para pegar valor, ele é uma variável, ele é. Você pode colocar valor dentro da definição. Esse cara é o sistema. Não é o e-comercial. Pessoal, beleza? Ó, esse comando vai dar certo. Tenho quase certeza aí que não vai ter erro. Que pena que o Ctrl-C e o Ctrl-V não funciona, né, no SQL Plus. Funciona bem. Linha por linha, né? Não, mas aí o segredo é escrever tudo numa linha só. Aí o problema de integração já era, porque ele ainda encarga.
Pessoal, entenderam aqui, ó? Então, para eu fazer áreas, o ES é opcional, mas deixa mais legível. Ó, como fica melhor sem o ES. Né? Com o ES, aliás, fica melhor. Correto? Olha isso daqui. Às vezes você não sabe o que é isso daqui diretamente, mas é o área, fica melhor. Alguns caracteres especiais são permitidos. Esses estão aqui e o serviço. No underline também, o underline é bem padrão. Correto? Se eu colocar entre aspas duplas, ele tem que respeitar exatamente o que está mas se eu não colocar nada, né, não colocar em aspas duplas, o padrão ele vai fazer o quê? Transformar em maiúsculo para mim. Mesmo que eu digite em minúsculo. Meu cabeçado, meu alias. Se colocar entre aspas esse valor salário, é mais igual, né? E vai desse jeito. Se você colocar em valor salário, você poderia colocar qualquer característica se tivesse aplicação. Tudo bem aí? Bom, agora eu vou escrever o meu comando, né? Vamos lá, select cd cargo. Select cd cargo, código do cargo. Ó, vou colocar código do cargo até em minúscula e maiúscula, tá? Vírgula. Cargo, nome do cargo, vírgula, salário, valor, salário, from cargo. Ó, agora sim. Beleza aí, pessoal? Nessa parte de alias. Alias é simplesmente o apelido justamente para quê? Para a gente mudar aqui o cabeçalho, né, das informações que a gente tem. Por quê? Geralmente na tabela a gente não vai ter um nome bonito para apresentar. Na aplicação ou dentro de um relatório, vocês vão precisar apresentar nomes mais legíveis. O alias vai servir justamente para isso, para deixar com que seu dado fique mais inteligível, né? Existe a possibilidade de a gente fazer o quê? Concatenação, ou seja, juntar dois valores, né? Dentro aí da SQL. Para a gente fazer concatenação de strings, por exemplo, a gente vai utilizar esses dois símbolos aqui, ó, barras verticais ou pipe, tá? Quando a gente sempre faz concatenação, ele vai fazer o quê? A criação de uma nova coluna como resultado de uma expressão, tá? Então é possível a gente fazer. Por exemplo, ó, select cd cargo, concatenação de nm cargo. Vai ficar um negócio aqui bonito. É só para vocês verem que o comando está pegando a string de uma parte e uma outra string fazendo o que? A junção delas. Tá? O Oracle, ele tem esse negócio de fazer o quê? Cast, que a gente chama, ou transformação. Né? Quando vocês estão lá dentro do C# ou do Java, vocês estão pegando uma variável lá da tela. Essa variável de tela, ela não é string. Aí para vocês fazerem alguma conta com essa variável, vocês precisam transformar ela para float ou int. O Oracle também tem isso daí, o SQL Server também. Nesse caso aqui ele está fazendo o quê? Uma conversão implícita, tá? Dentro dele ele está fazendo essa conversão. Por quê? O cd cargo, o cd cargo é o quê? Ah, o cd cargo ele é string, né? No nosso caso aqui. Deixa eu ver. Ó, C1, C2, C3. Então não vai fazer conversão nenhuma. É tudo string mesmo. Ó, pra gente utilizar então esse cara, o pipe, select cd cargo, pipe, tá? Essas duas barras aqui, nm cargo, from cargo. Ó, o nosso resultado é a junção dos dois valores aí.
tá? Eu não tenho mais duas colunas separadas, eu tenho o resultado em uma única coluna dos dois caras. C1 cozinha, C2, C3 alça e escritório, C7 vigia, tá tudo junto, inclusive. Beleza aí? Para fazer concatenação, então, é esse cara aqui, o pipe. Tudo bem aí, pessoal? Sim? No SQL Server é o mais, né? No Oracle não funciona mais, é pipe mesmo. Tá? Vamos lá. String literais de caractere. Literal. Está escrito errado. Literal. Né? É um caractere, um número ou uma data incluída na lista de select. Valores literais de caractere e data devem ser, entre aspas, simples. Então, tudo que eu tenho é padrão americano, mas é um padrão Oracle. Tá? Não é o padrão mês de ano, não. O Oracle é diferente, cara. Tudo que eu tenho, então, de dados do tipo data e caracteres, eu vou precisar, então, tratar, entre aspas, simples aí. Cada string de caracteres é gerado uma vez para a linha retornada. Ou seja, né, se eu tenho uma string que eu coloco dentro da minha select, ela vai me retornar essa string para todas as linhas retornadas. Tá? Então, se eu tiver 100 linhas dentro da minha tabela, essa string vai ser retornada 100 vezes, se eu coloco, então, um dado fixo lá dentro. Tá? A gente vai ver isso daqui. A exibição da coluna é de todas as linhas, incluindo as linhas duplicadas. Nesse caso aqui, pessoal, desculpem, é um outro assunto. Isso é string de caractere, literais. Isso daqui, linhas duplicadas. Vamos fazer um exemplo desse, ó, porque faltou. Tá? Esse cara aqui, ó, ele está dizendo o quê? Que existe as literais. Select, CD cargo, certo? Se eu quero colocar aqui algum caractere a mais, eu vou fazer um pipe, então, concatenar com o quê? Com alguma coisa. Teste. From cargo. Esse cara aqui, ó, o from cargo, CD cargo, né? Eles são o quê? São a parte da minha tabela. Agora, essa parte aqui, ó, ela é o quê, pessoal? Ela é uma string, não é? Quantas linhas eu tenho na minha tabela CD cargo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, correto? Esse cara aqui, ó, teste, vão ser retornados 8 vezes. Ó, C1, que é o meu CD cargo, teste. Correto? É isso então que ele está falando. Se eu tiver 100 linhas na minha tabela, esse teste aqui vai ser retornado 100 vezes. Format? Aquele format que aqui. É porque aqui ele não está no padrão de CD cargo, não select ele está no select CD cargo from cargo. Porque você colocou uma área. O Arias ele perde o nome original. Exatamente, ele perde a referência do tamanho. Tá? Bom, vamos lá então, né? Por padrão, o SQL, ele traz o quê? Linhas duplicadas para a gente. Se a gente der um select CD cargo from funcionários, ele vai trazer o quê? Todos os códigos de cargo dos funcionários, mesmo repetidos. Correto?
Fazendo a nossa select normal na tabela funcionário, trazendo todos os dados dela. A gente precisa aumentar esse cara aqui, as 7 columns. Vou aumentar daqui a pouco. O que acontece? Ó, ele está trazendo todos os dados para a gente da tabela funcionário. Vamos pegar somente o CD cargo dele, tá? Select, CD cargo, from funcionário. Ó, somente o CD cargo da tabela funcionário, eu tenho o quê? Eu tenho repetição entre eles, tá? Por padrão, ele vai trazer repetido mesmo. Isso daí, correto? É padrão do SQL trazer desse formato, tá? Mas é possível a gente o quê? Melhorar um pouco essa consulta. É possível, então, a gente eliminar a duplicidade desses valores aí. Colocando o quê? O comando distinct. Supondo que eu queira saber quais são os códigos de cargos dos meus funcionários, porém, não necessitando da repetição. A gente coloca, então, select distinct CD cargo from funcionário. Lembrando, o distinct ele vai atuar sempre na linha e não por coluna. Eu não posso fazer, por exemplo, select distinct CD cargo, vírgula distinct NM funcionário. Tá? O distinct é um só para a linha e acabou. Tá? Então, vamos lá executar esse cara ali, ó. Select distinct CD cargo from funcionário e enter. Agora a gente tem o que? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Em vez de 10, ó, que são a quantidade dos meus funcionários. Beleza? Eu tenho o que? A supressão dos valores repetidos com o nosso distinct. Tudo bem até aí, pessoal? Sim? Vamos para o intervalo e depois a gente retorna, então, nessa parte aqui.